Amém, irmãos? Mais uma vez, bom dia. Abra sua Bíblia em Apocalipse 3, versículo 14. Ou então, abra o seu smartphone, né? O botão Power. E na Bíblia online aí. Vamos lá. Não é isso? Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Vamos fazer essa leitura até o versículo 22. Todos acharam? Amém? Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Ok? Vamos lá. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá forais frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que tu és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Sendo assim, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírios, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele eu cearei, e ele comigo. Ao que vencer, que lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos curvar nossa cabeça e orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós estamos nesse momento examinando as Escrituras. Nós estamos lendo a Tua palavra, que não é mais simples palavra, como foi dito aqui, mas é a palavra do Teu poder, que sai da Tua boca. E nós te pedimos que nesse momento o Teu Espírito Santo possa trabalhar nas mentes e nos corações, fazendo-nos compreender a Tua palavra, para que haja luz, e não só luz, mas também desenvolvimento da nossa consciência. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos num tempo de amplitude de consciência. É um momento em que o Senhor quer alargar a nossa consciência no Evangelho. E é tempo em que o Senhor está fazendo coisas novas entre nós. É tempo novo. É uma nova maneira do Senhor nos conduzir nesse tempo presente. E eu estava assim de manhã orando ao Senhor e procurando entender aquilo que o Senhor está querendo nos ensinar, está querendo fazer entre nós. E me veio esse texto de Apocalipse 3, versículo 14 em diante. Esse texto é interessante porque Laodiceia, esse texto fala de Laodiceia. Laodiceia era uma das 7 igrejas da Ásia e ela ficava numa região onde havia outras 6 igrejas próximas a ela.
Laodiceia era uma igreja rica. Laodiceia era uma igreja em que ela prescindia das outras. Ela ficava numa região bem posicionada. E ela não precisava das outras regiões, tamanho sua riqueza, tamanho seu volume de recursos. Inclusive, em Laodiceia, a história conta que existia uma faculdade de medicina e eles desenvolveram um colírio para os olhos. E aquele colírio, ele serviu para todo tipo de enfermidade relacionada à visão. A tal ponto que a fama de Laodiceia, essa escola de Laodiceia, foi se espalhando por toda aquela região. E Laodiceia, então, era uma cidade extremamente rica, não só financeiramente, mas também no conhecimento da medicina de então. E no meio de Laodiceia, naquela cidade de Laodiceia, existiam alguns irmãos. Existia a igreja do Senhor também ali plantada, também ali morando, residindo e reunidas em torno do Senhor. E paralelo a Laodiceia, existiam as outras 6 igrejas que os irmãos já conhecem, né? Está nos capítulos anteriores e os irmãos então depois podem examinar e ver. E o que acontece? No versículo 14 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Eu sei das tuas obras que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aquela riqueza de Laodiceia, aquela prosperidade de Laodiceia, aquele conhecimento de Laodiceia, da medicina, dos estudos e tudo mais que tomava a ambiência da cidade de Laodiceia, por incrível que pareça, começou também a ter reflexo dentro da igreja. Aqueles irmãos que estavam naquela cidade foram impactados com a riqueza, com a grandeza que Laodiceia representava. E então, quando o João é levado a ver a história de Laodiceia, a olhar Laodiceia por cima, existe uma repreensão do Senhor específica a essa igreja de Laodiceia. Dá para especular, talvez, Laodiceia fosse uma igreja, com certeza, rica na palavra, rica no conhecimento, rica na doutrina dos apóstolos. Ela tinha presbíteros, ela tinha dons, ela tinha conhecimento da palavra, ela tinha pessoas que oravam, ela tinha todos os dons que você possa imaginar que uma igreja venha a ter. Porque quanto mais a igreja tem, mais rica ela é. Mas é interessante que Jesus aqui, ele tem uma repreensão em relação a Laodiceia. Laodiceia recebe tanta palavra, Laodiceia recebe tanto fluxo daquilo que Jesus vinha fazendo naquela região, naquele lugar, naquela história, naquele momento. E Laodiceia então recebe e cresce no conhecimento. E chega um ponto que Laodiceia diz o seguinte, diz o texto: vamos então deixar o Senhor de fora, porque nós temos tudo. Afinal de contas, nós temos o conhecimento, nós dominamos bem a palavra, nós sabemos destrinchar bem, inclusive nós falamos bem. Releia comigo o versículo 17. Como dizes, é o Senhor falando de Laodiceia, rico sou e estou enriquecido. Não somente Laodiceia se via rica, mas ela falava, eu também estou enriquecida.
Enriquecida significa dizer o seguinte: nós não precisamos da ajuda de ninguém, de nenhuma igreja de Filadélfia, de Pérgamo, de outras igrejas da região, porque são todas pobres. Nós somos o máximo. Nós temos tudo. Nós possuímos tudo. Nós sabemos falar do reino. Nós sabemos falar da igreja. Nós sabemos falar de Jesus. Nós sabemos batizar. Nós temos mestres. Nós temos pastores. Nós temos jovens. Nós somos ricos em tudo. E nós não precisamos mais de ninguém. E de nada tenho falta, é o que diz o texto aqui. Aí Jesus fala: e não sabes que tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Quando Laodiceia começa a olhar para si mesma, quando Laodiceia começa a observar que aquela carga que ela recebeu a levou de uma maneira tão que ela se acha tão completa, e ela começa a olhar para si mesma, o fim de Laodiceia começa a acontecer. A pobreza de Laodiceia começa a aparecer. Porque a visão correta não é a da igreja que tem de si mesmo. A visão correta é qual é a visão que o Senhor tem dessa igreja de Laodiceia. Essa é a visão correta. O 18 diz, o Senhor aconselha a igreja: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para te enriquecer. Ou seja, Laodiceia, acorda. Laodiceia, ei, preste atenção. Você está se achando rica, mas você é uma desgraçada. Você está nula, Laodiceia. Vou te dar um conselho. Venha até a mim e compres ouro no fogo, para que te enriqueças, e vestiduras brancas, para que tu vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com um colírio, para que vejas. Olha só que interessante. Eu disse no início que em Laodiceia tinha uma escola de medicina, e essa escola tinha desenvolvido um colírio. E esse colírio era a coqueluche daquela região, da Ásia toda. E esse colírio que foi desenvolvido nessa escola, Jesus aqui usa como uma metáfora em relação à igreja de Laodiceia, chamando a atenção de Laodiceia, dizendo: olha, você não está vendo direito. Você recebeu tanto, você tem se achado tanto, você tem olhado para você tanto. Laodiceia, você está nu. Você não está vendo? Eu vou te dar uma ajuda. Compres colírio de mim para que tu vejas a nudez que você está. Laodiceia passou a ser uma igreja arrogante, uma igreja soberba, uma igreja que não precisa de ninguém. A tal ponto que a história diz que em Laodiceia houve um período em que teve um terremoto naquela região da Ásia e tudo se ruiu. Laodiceia ficou de pé. De tamanha riqueza de Laodiceia. Interessante que essas igrejas, elas eram passíveis de ver a olho nu, exatamente conforme nós estamos aqui nesse alto. Sabe assim? Olha para lá. Era vista assim, ali ficava Laodiceia, ali Pérgamo, ali Sardes. A visão que João tem no Apocalipse é exatamente essa, é uma visão panorâmica. Uma visão do alto. E Jesus, então, chama a atenção de Laodiceia. Fala: Laodiceia, você está com muita coisa, mas você está cega, está pobre, está nu, você é uma desgraçada. Olha para mim, Laodiceia. Compra colírio comigo, para que você veja a vergonha que você está passando. Eu quero te curar, Laodiceia. 19. Agora vem o amor do Senhor.
Eu repreendo e castigo a todo quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Irmãos, o nosso Senhor, Ele é misericordioso. Ele sempre dá uma chance para nós. O Senhor sempre dá uma oportunidade para nós. Toda vez que, na nossa vida, na sua assembleia, na sua comunidade, quando Deus chamar a atenção dessa comunidade, é ato de amor. Não é ato para poder denegrir. É ato de amor ao Senhor. Porque é interessante que Jesus, ele mostra o problema, mas ele também mostra a solução, que é ele. Ele fala, olha, assembleia, igreja, vocês estão com esse problema aqui. Mas a solução é essa. Eu sou a solução. Venha até mim. Exatamente isso que o Senhor faz com Laodiceia. Porque, sobretudo, o Senhor, Ele tem cuidado pela sua igreja. Sobretudo, o Senhor, Ele zela pela sua igreja. Ele repreende, mas repreende porque ama. Ele chama atenção, mas chama atenção porque tem um carinho pela igreja. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Você viu aqui? Nesse contexto de Laodiceia, o Senhor não estava dentro. Onde que o Senhor estava? Do lado de fora. Então, Laodiceia estava com um problema seríssimo, porque ela expulsou o Senhor. As atitudes de Laodiceia, a grandeza de Laodiceia, todo o conhecimento de Laodiceia, o olhar para si mesmo em Laodiceia, o se ver em si mesmo e se achar em si mesmo que nós nos bastamos, porque nós somos ricos, fez com que Jesus fosse para fora. E ao Senhor estar ao lado de fora, isso constitui para Laodiceia um grande perigo, um abismo. É por isso que a exortação do Senhor é direcionada a Laodiceia e ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Ou seja, se houver ainda sensibilidade, se houver ainda alguém que atenda o meu chamado, que alguém que escute o toque na porta falando, gente, eu estou do lado de fora, eu preciso entrar, eu preciso estar no meio de vocês, para que vocês de fato sejam ricos, de fato sejam próspero. Porque do contrário, a caminhada de vocês, o percurso de vocês, o conhecimento intelectual que vocês têm vai levar vocês para o abismo. Vocês vão se perder. Mas Laodiceia, eu amo vocês. Laodiceia, eu quero vocês. Laodiceia, abre essa porta que eu quero entrar. Por amor de Deus, abre essa porta. E quem abrir, ouvindo a minha voz, abrindo, eu entrarei em sua casa e com ele cearei. E ele comigo. Olha só que maravilha, que oportunidade, que coisa deliciosa. Então você pode entender que Laodiceia estava nessa condição, mas eu acredito que alguém abriu essa porta e falou, Senhor, de fato, nós desprezamos o Senhor, nós colocamos o Senhor para fora, mas alguém precisa colocar a mão na maçaneta, girar e abrir a porta e deixar o Senhor entrar. Amém. Para que Ele ceie conosco, e então nós com Ele. Porque até então a ceia que estava acontecendo em Laodiceia era uma ceia na qual tudo acontecia, existia pão asmo, existia vinho, existia festa, existia tudo, mas Jesus estava de fora. O dono da festa não veio. Que coisa, que coisa. E ao que vencer, 21, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci
e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Interessante que essa mensagem de Jesus sempre é para todos. Sempre é para todos. Mas todos sempre é tomado, sempre é levado a se converter a partir de alguns. Quando um começa a abrir a porta e o outro começa a chamar o Senhor, e o outro fala: Senhor, de fato, nós desprezamos a Ti, nós queremos o Senhor entre nós, então o ambiente começa a mudar. Então o Senhor conta com esse, e com certeza esse estará sentado naquele grande dia com Ele, é o que diz o texto aqui. Porque eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Vamos ler também agora uma outra passagem, Lucas 24, 44. Lucas 24, Lucas 24, versículo 13. Lucas 24, versículo 13. Talvez vocês assim estejam perguntando que ontem o nosso amado irmão Alexandre trouxe uma sequência de palavra em relação a falar do Senhor, proclamar do Senhor. E esse é um chamamento que de fato o Senhor tem chamado a nossa assembleia, as nossas assembleias, para começar um novo ciclo. Eu li Apocalipse, porque Apocalipse é um livro de ciclos. Você quer entender Apocalipse, você tem que entender que ele é um livro de ciclos. Ou seja, a história que nós lemos acerca de Laodiceia não começa com Laodiceia. Quando você começa a ler o capítulo antecedente, existem outras igrejas, e ao mesmo tempo que esse texto que nós acabamos de ler, ele fala de Laodiceia, mas também ele fala de outras igrejas. E quando você ler por completo, tem uma visão panorâmica, é um ciclo, na qual nós, igreja, podemos passar por aqueles ciclos. Não é o nosso caso aqui, mas em outro momento a gente vai compartilhar e entender exatamente, então, dentro daquelas 7 igrejas, que são 7 ciclos, quais os ciclos, ou em qual ciclo o Senhor deseja que nós estejamos. Na verdade, o ciclo que o Senhor deseja que nós estejamos é o ciclo de Filadélfia, que significa amor fraternal, que é uma igreja também dentro daquele rol de igrejas que João cita nesse capítulo que nós lemos. Como não é tema do nosso estudo, mas em outro momento a gente vai também compartilhar acerca disso. Amém? Para que você tenha uma ideia de que Apocalipse é um ciclo interessante. Quando você pega, por exemplo, Apocalipse 6, não abra sua Bíblia. Você entende que em Apocalipse 6 existe também um ciclo bem interessante. E como é um livro, Apocalipse significa revelação, é um livro de revelação. Então, toda vez que você ler Apocalipse, você tem que ler, entender o contexto que está inserido aquela história, mas também fazer a transferência para os dias nos quais você vive. Daí você entende, faz um paradoxo daquelas situações que discorreram em Apocalipse e você entende então o momento que você está vivendo. Por exemplo, como eu falei, quando você lê Apocalipse 6, você entende claramente o que é que está acontecendo na Venezuela. Um país tão sofrido que tem muita gente morrendo. Venezuela está dentro de Apocalipse 6. Porque
Apocalipse 6 é um ciclo que se starta, mas não é tema da nossa conversa. Então, quando nós fazemos qualquer tipo de leitura em relação ao Apocalipse, você tem que entender que Apocalipse é livro de ciclos, é livro de estágios, de momento. Amém? Sendo assim, eu estou lendo agora Lucas 24, versículo 13. E como então eu falei que Apocalipse é um livro de ciclo, nós também estamos vivendo um ciclo. Você precisa estar percebendo qual é o ciclo, ou qual é o momento, ou em que parte dentro dessa obra de Deus grande e maravilhosa que está acontecendo em toda a terra, como isso afeta ou que relação tem o ciclo da minha vida, o ciclo da minha comunidade, o ciclo da minha assembleia em relação a tudo aquilo que o Senhor está fazendo hoje. O Senhor está fazendo algo entre nós hoje. E o que nós hoje estamos vivendo é um ciclo, é um momento. E você, eu, nós, como igreja, precisamos entender então qual é o momento, qual é o estágio, qual é o ciclo que o Senhor está inserindo a minha comunidade. Porque nisso você compreende que a sua comunidade, ao estar inserida em um ciclo, você também, a sua vida também está inserida dentro desse ciclo. Amém? Você precisa entender claramente essa questão. Para quê? Para que você ande, para que você caminhe sabendo o que é que está acontecendo hoje dentro da minha comunidade. E isso é muito importante. Para que você se situe, para que você entenda. Porque quando você entende o processo, o ciclo que a sua assembleia está passando, isso tem reflexo na sua vida. Vamos ler então Lucas 24, versículo 13, diz assim: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. Eles estavam num caminho chamado Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia naqueles dias sucedido, ou acontecido, ou qual era a notícia, ou o que estava acontecendo dentro de Jerusalém e que todo mundo sabia. E aquilo passou a ser conhecido por todos os habitantes de Jerusalém, porque um evento, um fato aconteceu em Jerusalém, e todos estavam sabendo, inclusive esses 2 discípulos. E eles estavam caminhando, falando desse acontecimento que havia acontecido em Jerusalém. E ele falando entre si sobre tudo aquilo que havia sucedido. 15 diz: E aconteceu que indo eles, falando entre si, e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Olha só que legal, olha só que bacana. Eles vinham falando acerca da ressurreição, daquele fato que aconteceu com aquela pessoa, com aquele homem que morreu, ressuscitou, fez milagres. E eles vinham comentando aquilo. Rapaz, que coisa interessante, aquele acontecimento, ou seja, aquele discípulo estava inteirado da notícia, aquele discípulo estava inserido dentro daquele ciclo que estava acontecendo em Jerusalém, e o momento daquele fato, o momento daquela situação que aconteceu, era assunto entre eles, era conversa entre eles. Eles sabiam o que estava acontecendo em Jerusalém, e Jesus vem, entra no meio deles. E a história continua, eles continuam caminhando. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo pergunta um ao outro, Jesus se aproximou e ficou com eles e foi indo. 16 diz: Mas os olhos deles estavam como que fechados.
para que não o reconhecesse. Em parte, eles estavam vendo o ciclo, mas daqui a pouco vocês vão entender que eles vê por completo, porque os olhos deles ainda estavam como que fechados, assim como que o de Laodiceia. 17 diz, e ele disse, que palavras são essas que vocês, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? Eu gosto muito dessa palavra, caminhando, que reflete exatamente o que nós estamos fazendo aqui nessa terra. Você não tem morada fixa aqui. Todos nós não temos morada fixa aqui. Nós estamos de passagem. Nós estamos numa caminhada. Sempre veja a vida cristã dessa maneira, que você está em uma caminhada. É por isso que os discípulos eram chamados de aqueles que andam no caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a função dos discípulos era essa. Rapaz, aquelas palavras que o Senhor fala, que maravilhoso. Então eles comentavam, falavam, passavam para um outro, oravam junto, eles tinham comunhão, eles iam caminhando, eles iam andando e sendo alimentados, e os olhos iam sendo abertos, e eles iam crescendo, e os ciclos eles iam compreendendo exatamente em que momento estavam a sua comunidade. 18 diz, e respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido? Ou seja, quando Jesus esteve ali entre eles, eles perguntaram, vem cá, você não está sabendo? Você é um cara que anda desatualizado, você não está inteirado, você não está sendo informado do fato que tem sucedido dentro de Jerusalém, que é uma notícia que todos sabem, só você que não sabe. Já que você não sabe, nós vamos falar para você. Aí o Senhor pergunta, quais? O que está acontecendo? E eles disseram, as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi varão profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Olha só que interessante, eles trazem um relato para Jesus. Eles trazem uma história para Jesus, inteirando Jesus dos fatos que aconteceram em Jerusalém. Isso é muito lindo. E nós esperávamos que fosse ele que redimisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já vai o terceiro dia desde essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também não tinha visto. Voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizia que ele vive. Olha só que maravilha. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém ele não o viram. E ele lhe disse, ó nécios de coração e tardios de coração, para crer em tudo aquilo em que os profetas disseram. Aí Jesus então exclama, ó nécio. Jesus como que chama e tem um espanto, mas para poder chamar a atenção deles. Porventura não convinha que Cristo padecesse todas essas coisas e entrasse na sua glória, e começando por Moisés e por todos os profetas, ou seja, o ciclo de Moisés, o ciclo dos profetas, explicando-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam,
E ele fez com que ia mais adiante, Jesus fez com que ia seguindo. E eles então constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou e partiu. Aí então os olhos deles foram abertos. Que coisa interessante. Laodiceia havia deixado o Senhor de fora, e o Senhor fala, abre, Laodiceia, eu quero entrar para cear com você e você comigo. Mas nessa história aqui, eles convidam Jesus para entrar para dentro da sua casa e falar, Senhor, ceia conosco. Quando ele ceia, os olhos deles então compreendem que aquela pessoa que havia estado com eles no caminho era o Senhor. Exatamente. Diz aqui, e os seus olhos foram abertos. Aqui o colírio do Senhor foi utilizado. Quando eu falei no início que nós estamos vivendo num tempo de ampliação ou de amplitude de consciência, exatamente isso que o Senhor faz conosco. Ele quer se revelar a nós através da nossa consciência. Entende? Não é um conhecimento teórico de Laodiceia que tem um domínio, que tem a didaquê, que sabe destrinchar a Bíblia, que tem seus mestres que falam várias línguas. Não, nessa questão. A questão é outra. A questão é a revelação do Senhor pela palavra. E a revelação, ela vem através da consciência, da amplitude de consciência. Por isso que os novos tempos, a nova etapa, o novo momento que o Senhor está introduzindo-nos, que o Senhor está nos levando, ela mexe com a nossa consciência. Porque você fica mais consciente, você fica mais atento, você sabe exatamente aquilo que o Senhor está fazendo no seu tempo presente. Por quê? Porque a consciência iluminada pela palavra faz com que os teus olhos venham estar abertos. É quando o Senhor utiliza o colírio das nossas vidas. Amém? E disseram, 32, um ao outro, porventura não ardia em nossos corações quando pelo caminho nos falava e quando nos abriam as Escrituras. Interessante. Esse abrir as Escrituras aqui não é desfolhar um livro. Esse abrir as Escrituras é que quando Jesus falava, a consciência deles iam ampliando, eles iam compreendendo, eles iam recebendo luz. E isso significa exatamente quando as Escrituras é aberta para nós. Ou seja, quando o Espírito Santo saca da Bíblia um texto, uma palavra, um momento, e aquele texto, aquela palavra que até então era só letras, ela passa a ser revelação em você, e isso faz com que a sua consciência enlargueça, a sua consciência fique mais clara daquilo em que as Escrituras falam. Entende? E era exatamente esse processo que estava acontecendo com os discípulos do Senhor. E isso acontece, interessante, isso acontece no caminho. Laodiceia deixou de andar no caminho quando ela olhou para si mesmo. Os discípulos de Emaús, eles não olharam para si mesmo. Eles só perguntaram entre si, porventura não ardia o seu coração quando ele falava e nos abria acerca das Escrituras? Falou, rapaz, é verdade. Quanto mais Jesus falava, mais aquecia aqui e mais eu compreendia as Escrituras. E ao compreender as Escrituras, eu entendia
todo esse processo que Deus está fazendo no nosso tempo presente. Então, para eles, a história se completa, ou seja, a história fecha, porque aquele que morreu e os profetas e Moisés falaram, acabou de estar entre nós, ressuscitado, e se manifestou. E quando eles abrem os olhos, o Senhor, desaparece. Mas ficou aquela impressão gravada neles. Agora, fazendo um link com aquilo que foi falado ontem, vamos ler o versículo 44 desse mesmo capítulo. Por que então, eu repito novamente, por que então eu li acerca de Laodiceia e li acerca dos discípulos no caminho de Emaús? É porque eu creio, nós estamos entendendo, alguns irmãos estão compreendendo, que o Senhor está nos introduzindo numa nova etapa. O Senhor está nos introduzindo num novo momento. Coisas novas estão para se revelar. Coisas novas estão para acontecer. Coisas maravilhosas o Senhor quer mostrar para a sua igreja. Coisas maravilhosas o Senhor quer colocar no seu devido lugar. Entende? Por isso que é necessário. Aí você escolhe. Você quer ser Laodiceia? Ou você quer ser os discípulos do caminho de Emaús? Você quer ficar inchado do conhecimento? Você quer ficar olhando para si mesmo ou si mesmo, ao invés de olhar para o Senhor? É nós que escolhemos. Porque a maçaneta não está do lado de fora, está do lado de dentro, e ela só abre por dentro. Oxalá que nós façamos a opção de abrir a porta, chamar o Senhor e falar: Senhor, entra entre nós, ceia conosco, que nós iremos ceiar contigo. Eu acredito piamente que todos que estão aqui, sem exceção, todos que estão aqui desejam ser como os discípulos do caminho de Emaús. Senhor, fica conosco. Vem para cá. Eu quero cear contigo. Eu quero partir o pão contigo. E quando isso acontece, a revelação começa a acontecer. Só porque estamos convidando o Senhor para a festa. Afinal de contas, o dono da festa tem que participar. Não é isso? O dono da festa tem que ser convidado. Que os nossos corações, que as nossas mentes, então, possa estar delatada, possa estar aberta, possa estar ávida e falar: Senhor, vem, ceia comigo, que eu estou querendo cear contigo. E a partir daí, como eu disse, revelação vem. Não só revelação, mas também as coisas no lugar começam a acontecer. O Senhor ceia contigo, com a tua família. O Senhor ceia com a tua assembleia. Enfim, Ele ceia com todos nós. Então, o versículo 44 diz: são essas palavras que vos digo, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Olha o ciclo. Então, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. O 47 diz: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E esse então é o comissionamento que Jesus deixa para a sua igreja: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, fazendo um link com o que o nosso amado irmão Alexandre então falou ontem. Ou seja, que o Senhor possa ser o convidado principal para estar entre nós, para estar na nossa história, muito mais daqui para frente.
Que possamos sempre falar, Senhor, Tu estás convidado. Senhor, nesse novo ciclo, eu quero ver a presença do Senhor entre nós. Fique à vontade entre nós, Senhor. Põe as coisas no lugar. Senhor, se o Senhor tem chamado fulano, beltrano e ciclano, que assim seja, mas seja para a Tua glória, mas que o Senhor faça. Que o Senhor caminhe. Não deixe a festa, Senhor, porque nós não queremos festa sem Jesus. Nós queremos festa com Jesus. E nós só conseguiremos proclamar quando nós deixarmos de olharmos para nós mesmos e olharmos para o Senhor, o dono da festa. Não deixe que o conhecimento, que o entendimento que você tem, ou que o Senhor tem te dado até esse momento, te atrapalhe. E com isso você expulse o Senhor do seio da igreja ou do seio da tua vida. Não. Conhecimento, muitas das vezes, é como um instrumento, mas não é o fim em si mesmo. O fim em si mesmo é Cristo em nós, a esperança da glória. Vamos curvar a nossa cabeça e vamos então agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, eu te agradeço porque nós queremos convidar o Senhor para estar entre nós. Queremos convidar o Teu Espírito Santo para passear entre nós, Senhor. Para que o Senhor tenha liberdade e, como dono da festa, trabalhar nos corações, nas mentes, colocando todas as coisas no lugar, levando o nosso pensamento cativo a Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque não faz sentido, Jesus, vivemos nessa vida e o nosso ciclo sem com que o Senhor esteja do lado de fora. E nós não queremos o Senhor do lado de fora. Nós queremos o Senhor dentro, entre nós, no meio do arraial. Que o Senhor possa se distribuir entre nós, nos dons, na palavra, nas orações, nos serviços. Enfim, nos edifica em Ti, para que daí então nós possamos levar para fora esse Jesus que habita dentro de nós. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, obrigado pela paciência. Amém.